Bom dia a todos, a todas, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Eu agradeço os predicados gentis do querido pastor Samuel, a quem acabei de conhecer, mas que ouvi também falar muito bem dele, pelo nosso querido irmão Felipe, que aqui se encontra. É uma alegria imensa conhecer essa igreja aqui, família em Jesus. E quando eu vi ele falando sobre pessoas que acordam cantando, eu pensei, isso só pode ser obra do maligno, né? Porque a minha esposa tem esse hábito. Eu durmo com alguém, acordo com alguém que canta. E eu penso, o que se passa na cabeça de um indivíduo, né, que acorda às vezes e tal e começa a cantarolar, só falta falar em línguas ou algo do gênero, né? Mas eu agradeço a gentileza do nosso querido pastor Samuel. É uma alegria muito grande mesmo estar aqui com os irmãos. Sou pastor de uma igreja evangélica independente que fica na zona leste de São Paulo, na Vila Alpina. Chama-se Igreja Evangélica Jaboque, também com 2 anos e pouco. Estamos aqui muito felizes por estarmos nessa região. Eu fui gerente aqui do Banco Itaú durante uns 5 anos, a coisa de uns 6 anos atrás, nessa região. Conheço bem aqui e me sinto absolutamente honrado por estar aqui. Muito obrigado, tá? E espero que Deus, nesta manhã, fale graciosamente ao nosso coração. Se você veio aqui para adorá-lo, para bendizê-lo, esse também foi o meu propósito. Espero que saiamos daqui edificados, abençoados e restaurados por Ele. Peço de antemão desculpas pela minha voz, eu venho de uma bateria de palestras e tudo. Ontem estive falando no teatro aqui de Diadema, dando palestras em outros lugares e tudo, às vezes pregações, além de aulas, então minha voz às vezes, me perdoem por isso. Mas eu quero lhes convidar, por favor, para abrirem as suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo de número 1, versículos 1 a 20. Livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículos 1 a 20. Gostaria de falar com os irmãos nesta manhã sobre o tema, o perfil daqueles que agradam a Deus. Eu creio que este é o propósito de todo verdadeiro cristão, não é? Como saber se estou agradando a Deus ou não, ou quais são as características ou os traços principais de um indivíduo denominado crente que deseja, almeja adorar a Deus e agradá-lo da melhor maneira possível. Então, entendo eu que 1 Samuel capítulo 1, versículos 1 a 20, nos auxilia a termos esse tipo de compreensão. Se os irmãos puderem ficar em pé, não sei se é possível, se é hábito aqui. Eu gosto de pedir isso para a igreja porque eu me lembro do texto lá de Neemias capítulo 8, quando Esdras, Neemias estavam num contexto de pós-cativeiro, eles abriram a Bíblia, ficaram em pé ali as escrituras e começaram a lê-la, e todo o povo glorificou a Deus, e eu creio que é um hábito interessante. Não que isso seja o mais importante é que a palavra de Deus seja vivenciada, experimentada por nós no dia a dia. Mas diz assim a palavra do Senhor: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente.
E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho homem, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, eu quero te glorificar por conhecer essa comunidade. Te agradeço pela vida do teu servo, o pastor Samuel, dos demais pastores, líderes, membros, visitantes aqui presentes nesta igreja, nesta manhã. Te peço, Senhor, que o Senhor nos oriente a falarmos sobre tudo aquilo que discorreremos nesse momento. Nos dê graça para transmitir a sua voz e dê graça ao seu povo para poder compreendê-la, absorvê-la e praticá-la. E que em todo esse ato de transmissão e recepção da sua palavra, o teu nome e tão somente o teu nome seja glorificado e exaltado. Te adoro e te agradeço por conhecer novos e queridos irmãos nesta manhã e suplico a tua bênção, Senhor, em nossas mentes, em nossos corações, em nosso casamento, em nossa vida nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Por favor, podem se assentar. Meus irmãos, quando nós falamos sobre o conceito de gerar filhos, não somente no ambiente do antigo Oriente Médio, mas no contexto veterotestamentário mais amplo, nós descobrimos que ter filhos era uma grande dádiva, uma das maiores dádivas que Deus, que Yahvé, poderia conferir ao indivíduo. E quando já lemos nas primeiras páginas de Gênesis, especialmente no capítulo 1 e 2, uma das ordens, uma das ordenanças divinas dadas inicialmente a Adão e Eva, dizia respeito à ordem, ao fato de que deveriam crescer, se multiplicar e encher a terra. E esse elemento, essa ordenança divina, ela foi tão importante que ao longo dos séculos na história hebreia, foi se construindo o conceito de que ter filhos era visto como uma bênção de Deus, o que sem dúvida alguma é fato, sabemos disso. Mas o contrário, não tê-los indicava uma maldição, uma ausência da bênção da divindade, no caso do Deus de Israel, na vida do pai ou da mãe, ou do eventual pai e mãe, que na verdade não teve a possibilidade por algum motivo de ter filhos. E quando nós olhamos para isso, nós estamos diante de um cenário caótico. O livro de 1 Samuel, em continuidade com os livros históricos de Juízes, Ruth e outros, são livros que representam um período de 350 a 400 anos aproximadamente de verdadeiro caos ou confusão espiritual. Juízes irá dizer várias vezes que não havia rei naquela época e portanto cada um fazia o que bem entendia aos seus olhos, aquilo que ele achava mais conveniente. E quando olhamos para esse texto, nós descobrimos como Ana se comporta diante de toda esta situação, como uma mulher
não somente ela, o seu marido, mas especialmente nós aprendemos como Ana se comporta quando muitas vezes as coisas não saem na nossa vida do jeitinho exato como gostaríamos que saíssem. E a partir disso, eu gostaria de compartilhar com os irmãos pelo menos 7 características encontradas nesse texto acerca de pessoas que agradam a Deus. E lendo esse texto, eu aprendo em primeiro lugar que pessoas que agradam a Deus estão sujeitas a verem os seus planos adiados ou interrompidos pelo próprio Deus. Vou repetir, coisa de professor, né? Pessoas que agradam a Deus estão sujeitas a verem os seus planos adiados ou até mesmo interrompidos pelo próprio Deus. Veja o que diz o versículo 5 de 1 Samuel 1. A Ana, porém, Eucana dava porção dupla, porque ele a amava. Agora, reparem no final do versículo. Ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Esse é um texto que chama muito a minha atenção. Porque, normalmente, quando algo de ruim ocorre em nossas vidas, quer seja a esterilidade, a impossibilidade de gerar, quer seja a perda de um emprego, a perda da saúde, talvez a perda de um ente querido, situações estas que inevitavelmente nos faz ficarmos ou nos sentirmos tristes, normalmente nós pensamos, isso é obra do maligno. Isso é coisa do diabo. Isso aí tem o dedo do capiroto. É o capiroto que está agindo na minha vida. Talvez isso tenha ocorrido porque eu não dei o dízimo. Talvez porque não tenha frequentado os cultos. Talvez porque não tenha cumprimentado o pastor, né, Samuel, na saída de um culto. Mas nós descobrimos muitas vezes que situações desagradáveis ou os nossos planos, muitas vezes legítimos, eles são adiados soberanamente por Deus. E talvez nós não saibamos por quê, mas se Deus, Ele é quem diz que é, e cremos que Ele é quem diz que é, um Deus onissapiente, onibenevolente, um Deus todo-poderoso, um Deus que sabe exatamente tudo o que faz ou deixa de fazer, Ele sabe o porquê de impedir os nossos planos para começar os dele, porque os planos dele são infinitamente melhores, superiores, mais abençoadores do que os nossos planos, muitas vezes individualistas, mesquinhos, egocêntricos, antropocêntricos e humanos. Às vezes, Deus, Ele adia ou interrompe os nossos planos. Às vezes Ele faz isso. É interessante que o mesmo Deus que diz crescei e multiplicai-vos, num determinado momento da história de Ana, Ele não quis que ela fosse mãe. E talvez muitos aqui nesta manhã estejam se perguntando, poxa, mas por que Deus permitiu que o meu filho fosse levado naquele acidente? Porque Deus, Ele aceitou que a minha esposa, meu marido experimentasse uma série de adversidades, situações estas que me magoaram, ou porque eu não consegui obter um sonho tão almejado e legítimo como era o sonho de Ana, o sonho de ser mãe. Um sonho, na verdade, na maioria esmagadora das mulheres, um sonho absolutamente legítimo. A questão é que eu aprendo nesse texto que mesmo sonhos e desejos legítimos, como Deus é soberano, eles podem ser adiados, eles podem ser interrompidos. E Deus sabe exatamente por que Ele o faz, ou porque Ele permite que ocorra na nossa vida. Isso, meus queridos, é importante nós falarmos aqui, porque às vezes achamos que quando nem tudo ocorre do jeito que um indivíduo quer, normalmente imaginamos, o sujeito está em pecado, ele está em alguma falha, ele deve alguma coisa, tem culpa no cartório, e não necessariamente aprendemos isso na Bíblia. Às vezes as coisas não ocorrem do jeito que queremos, porque servimos a um Deus que é soberano, e Ele sabe como dirigir a cada um dos nossos passos. Inclusive há direções que, pelo menos temporariamente, não nos são agradáveis, nos são desconfortáveis, mas se Ele é Deus, e se cremos num Deus soberano, devemos estar confiantes de que Ele sabe exatamente tudo aquilo que ocorre ou permite que ocorra na minha e na sua vida. Amém? Eu creio que este seja um primeiro ensino, uma primeira lição que aprendemos. Não se preocupe se Deus adiar ou interromper, ainda que temporariamente, os teus planos para começar os dele. Porque os meus e os teus planos são finitos.
muitas vezes são mesquinhos, são apequenados, mas os planos de Deus são eternos, são sublimes, são perfeitos, porque Ele é gracioso e Ele sabe absolutamente tudo o que faz na minha e na sua vida. Amém? Isso nos leva a um segundo ponto. Também descubro nesse texto que pessoas que agradam a Deus são aquelas que não deixam de servi-lo só porque as coisas não vão bem na vida. 1 Samuel capítulo 1, versículo 7, parte B, diz: todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra, isto é Penina, a irritava, pelo que Ana chorava e não comia. Essa primeira parte do texto é que me interessa aqui. Todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor. A mulher queria ter filhos, um desejo absolutamente legítimo, como estamos cansados de saber, e não há nada de errado com isso. Mas Deus não lhe dava. Aliás, o texto diz que o próprio Deus, o texto diz que Deus interrompeu a sua possibilidade de gerar. Se fosse outra pessoa, quer saber, Deus não vai me dar um filho? Não vou mais para a igreja. Quer saber? Deus não vai me dar um filho? Não dou mais o dízimo. Quer saber? O Senhor não vai me abençoar, não vai tirar o meu filho das drogas, não vai libertar o meu marido do alcoolismo, não vai fazer isso e aquilo na vida da minha esposa. O Senhor vai ver, eu vou dar o troco, não vou mais te buscar. E Deus está morrendo de medo das tuas e das minhas ameaças. Ele está no seu trono celestial, morrendo de medo. Ele não vai dormir por causa dessas nossas ameaças utilitaristas, mesquinhas e pecaminosas, que ainda que não verbalizadas, muitas vezes nós as pensamos, ou não. Nós temos muitas vezes uma característica, aliás muito comum no nosso contexto pós-moderno, que é essa perspectiva utilitarista. Só sirvo a Deus se Ele me der algo em troca. Senhor, eu vou na tua casa, vou jejuar, vou orar, participarei do grupo de louvor, da oração, das atividades da igreja, mas se, somente se, o Senhor me der aquele filho, aquela bênção, seja lá o que for, que eu tanto almejo e tanto tenho pedido para o Senhor, e ai do Senhor se não fizer. Meus queridos, sabe o que eu aprendo com Ana? É que ela não é utilitarista. Todo ano ela pega o seu marido e vai para o templo de Jerusalém para adorar ao Senhor. Ela não se preocupava, Deus me deu um filho ou não deu, se eu tenho tudo que eu tenho, tudo o que eu mereceria, tudo o que eu gostaria. Eu não sirvo a Deus por aquilo que Ele me dá, mas eu sirvo por aquilo que Ele é Deus, e se Ele não me deu um filho, Ele é Senhor, e eu sou sua serva, irei apenas obedecê-lo, e nada mais do que obedecê-lo. Existe esse grande perigo do utilitarismo que tem estado presente em nossas vidas. Um conceito absolutamente mundano que vez por outra frequentemente tem entrado na igreja. Essa ideia utilitarista. Eu vou para a igreja, mas vamos ver o que eu vou ganhar em troca. E nós transformamos a igreja muitas vezes num grande mercado, numa espécie de um Carrefour gospel, de um Extra gospel, um Pão de Açúcar gospel, onde os louvores são como prateleiras ou produtos da prateleira de um supermercado, a pregação é outro produto, a escola dominical é outro produto, de modo que se a igreja não me oferece um produto X adequado, eu vou para outra. E assim temos crentes que ouvem a pregação de uma igreja, vão na escola dominical de uma segunda, e depois absorvem ou são clientes do louvor de uma terceira, porque vêm à igreja, estou falando aqui em termos de instituição, como se fosse um produto que podemos comprar ou adquirir. E se esse produto não nos agrada, nós simplesmente devolvemos e vamos para outro lugar. É uma visão absolutamente utilitarista. Irmãos, eu não venho à igreja porque Deus precisa, na verdade, de mim, mas porque eu preciso dEle. Eu preciso dEle. Deus pode levantar anjos, pode levantar outras pessoas. Para aquele que levantou a jumenta de Balaão, Ele pode muito bem usar este burro que vos fala, Ele pode usar quem Ele quiser. Se Ele usou garçons como corvos para alimentar o seu profeta no ribeiro de Querite, Ele tem controle sobre os céus e a terra e sobre todo o universo. Então você acha que Deus precisa de mim e de você? Ele nos usa por mera graça.
Não precisando criar esse universo, Ele o criou para compartilhar gentil, generosamente, gratuitamente a sua maravilhosa obra da criação, mas Ele não tinha a menor necessidade de fazê-lo. Ele quis transbordar o conhecimento ou da sua autorrevelação, para que hoje pudéssemos saber que há um Deus que nos ama, que se nos auto-revelou por meio das Escrituras, e que enviou o seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Mas esse mesmo Deus não quer que barganhemos com Ele, como foi inclusive citado aqui no momento da oferta, mas quer que o adoremos e que o sirvamos por aquilo que efetivamente Ele é. Amém? Ana, quando sai de casa e vai para o templo, ela não se preocupa se Deus lhe deu um filho ou não. Ela diz: é minha obrigação adorá-lo, é minha obrigação servi-lo, é minha obrigação, eu devo tudo que tenho, né, que sou, a Ele, então eu devo adorá-lo. Amém? Que Deus nos ajude a perdermos, a nos desvencilharmos dessa mentalidade absolutamente utilitarista. Isso é tão interessante quando falamos dessa mentalidade utilitarista, que existem crentes que pensam que Deus é o gênio da lâmpada. Se esfregar 3 vezes a Bíblia, ele vai ouvir 3 orações, algo do gênero. Ou um Deus um tanto quanto imediatista. Na era do Google, na era da internet, quando temos necessidade de obtermos uma informação, clicamos ali em fração de segundos, já temos uma resposta. E às vezes pensamos que Deus é uma espécie de um miojo cósmico, que em 3 minutos fica pronto. Se eu orar a Deus, Ele irá me responder brevemente, rapidamente, porque devido a uma péssima tradução antiga da Bíblia, Ele é o Deus de já. A Bíblia antiga, coisa de 30 anos atrás, a versão de Almeida, a revista e corrigida, ela trazia ali no Salmo 68:4, que o nome de Deus é já, mas colocou com J-A e o acento agudo, quer dizer, um advérbio temporal, é o Deus de agora. Isso fez com que pregadores, alguns dos quais, inclusive na mídia, dissessem: olha o que Deus vai fazer na sua vida, Ele vai fazer agora, imediatamente, porque está escrito que Ele é o Deus de já. E ali o hebraico é Yah, que é a abreviatura de Yahvé, que é o nome de Deus. Não é um advérbio temporal, é simplesmente o nome divino de forma aglutinada, sintetizada. Você vê como uma tradução péssima da Bíblia pode induzir o indivíduo ao erro, né? A uma concepção utilitarista, imediatista e absolutamente pós-moderna. E muitos têm pensado isso. Deus, Ele tem a obrigação de me ouvir e de me ouvir já, é agora, né? Meu irmão, esse não é o Deus da Bíblia. Talvez seja um Deus de alguma outra religião por aí, mas não é o Deus das Escrituras. O Deus das Escrituras não aceita ser encostado na parede, porque nós não lhe determinamos o que Ele deve fazer. Ele não é nosso office boy, não é nosso capacho, Ele não é senhor de recados, Ele é Deus soberano sobre os céus e a terra, é Ele quem manda. E se nós devemos, temos juízo, devemos simplesmente obedecê-lo e nos submeter àquilo que Ele nos ensina na sua palavra. Amém? Em terceiro lugar, também descubro em 1 Samuel, no capítulo 1, que pessoas que agradam a Deus são aquelas que não usam o mal como moeda de troca nos relacionamentos interpessoais. Pessoas que agradam a Deus são aquelas que não usam o mal como moeda de troca nos relacionamentos interpessoais. Perceba o que diz 1 Samuel, ainda no capítulo 1, versículos 6 e 7, parte B. A sua rival, a rival de Ana, isto é, Penina, a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra Penina a irritava. E olha a reação de Ana: pelo que Ana chorava e não comia. Penina irritava Ana constantemente, mais ou menos como: eu tenho filho, você não tem, aquela coisa cruel, aquela coisa de criança, né? Mas aquele sentimento maligno. Você já viu aquele indivíduo que ele tem algo e ele esnoba o outro porque o outro não tem? O teu carro não é tão bom quanto o meu, a tua casa não é tão boa quanto a minha, a sua família não é tão feliz quanto a minha, né? Tudo que eu tenho é melhor do que o seu. Infelizmente tem crentes que têm esse pensamento aqui. Esse é um pensamento que
imaginássemos que deveria existir apenas no mundo, mas a igreja, grosso modo, e guardadas as devidas proporções, ela é um retrato do mundo, evidentemente, de pessoas regeneradas, mas que talvez não totalmente regeneradas, semi-regeneradas. Sempre que Ana é irritada, ela não dá na mesma moeda. Ela não diz para ela, olha, você está me irritando, eu vou fazer o mesmo. Ela vai para um canto, chora, não come, se sente, talvez, com perdão pelo anacronismo possível, um tanto quanto depressiva, se é que de fato esse era o contexto dela na época, mas ela não revida na mesma moeda. Irmãos, uma das coisas mais tristes que pode existir na vida de um crente de fato, é ter aquele espírito belicoso e revanchista. E ainda quero usar a Bíblia, eu já vi alguns usando a Bíblia. Pastor, a Bíblia diz que se baterem numa face tua, vira outra. Então eu aceito até 2 tapas. A partir do terceiro, eu é que vou orar pelo indivíduo com imposição de mãos fechadas. A oração com imposição de mãos não vai ser para abençoar, é com um soco. Já vi crentes falando, pastor, eu até tolero algumas coisas, mas dependendo do que for, começou a me encher muitas paciências, eu parto para cima mesmo. Falei, mas irmão, você não é crente? Você não sabe de que espírito você é, parafraseando o nosso maravilhoso Jesus? Então, existem pessoas com um espírito muito belicoso, muito beligerante, muito vingativas. E quando eu olho para esse texto, eu vejo uma Ana que agrada a Deus, porque ela não devolve para a Penina a ofensa experimentada na mesma moeda, porque ela tem um espírito diferente, é uma pessoa piedosa, que adora a Deus, e não é porque todo mundo está contra ela, que ela vai soltar os cachorros em todo mundo. Tem pessoas que porque algo ocorre de forma equivocada na sua vida, e todos nós estamos suscetíveis a isso, porque acordou já de manhã, chutou o pé da quina ali da cama, já sai achando-se no direito de maltratar a tudo e a todos. Eu vou me vingar daquele pé da mesa, aquele pé da cama. Já sai brigando com o cachorro, chutando o rabo do papagaio. E eu olho para a Ana, ela tem um espírito de piedade. Ela é zombada constantemente pela sua rival dentro daquele regime veterotestamentário de casamento, do concubinato, permitido por Deus, tolerado por Deus, não sancionado por Ele, mas permitido, assim como Deus também permite o divórcio, embora não seja a sua intenção, o seu desejo, como a Bíblia realmente de fato nos relata, mas quando olho para ela, ela tem um espírito diferente. Ana é uma mulher crente, ela é uma pessoa piedosa, ela é amorosa, ela não devolve o insulto recebido na mesma moeda. E você, meu irmão, quando fazem males a você, quando falam uma série de situações, muitas vezes, para usar uma terminologia muito contemporânea, quando desferem fake news contra você, como você reage? Você já quer partir para cima, ou você fala, deixa lá, que Deus abençoe, que Deus tenha misericórdia daquela pessoa e assim por diante. Aprendemos com Ana a não termos um espírito belicoso. Mas, em quarto lugar, pessoas que agradam a Deus são aquelas que se veem como servas de Deus e das outras pessoas. Pessoas que agradam a Deus têm uma mentalidade de servir, Veja o que diz os versículos 11, 16 e 18. Quantas vezes Ana se refere a si mesma como serva, tanto de Deus quanto do sacerdote Eli. Perceba isso, versículo 11. Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres. Depois falando com Eli, não tenhas pois a tua serva por filha de Belial. E disse ela, acha a tua serva mercê diante de ti. 4 vezes. Ana, quando ela se vê diante de Deus e das pessoas, no caso, o sumo sacerdote Eli, ela se vê como uma serva. Uma serva. Eu estou aqui para servir. Aliás, o serviço sempre foi visto como algo característico de classes subalternas ao longo de toda a história da humanidade. Foi o cristianismo, especialmente a partir da pessoa de Jesus. Foi nesse contexto que palavras como serviço, palavras como humildade adquiriram um tom que outrora ainda não haviam tido.
E quando eu digo isso, é interessante vermos Ana com essa mentalidade de servir ao próximo, porque nós temos hoje uma mentalidade norte-americana do self-service, que mais uma vez nós trazemos lá de fora e adentramos ao recinto eclesiástico com essa mesma mentalidade, a ideia de servirmos apenas a nós mesmos. Somos muitas vezes individualistas. Quando oramos, Senhor abençoe minha vida, minha esposa, minha mãe, meu pai, meu papagaio, meu cachorro, e acabou. Até quando oramos, perdemos essa característica altruísta de servir ao outro quando oramos. Essa perspectiva bem autocentrada em nós mesmos, egoísta, individualista, narcisista. E quando eu olho para Ana, ela se vê como serva de Deus e serva dos homens. Ela tem uma mentalidade de serva. É a mesma mentalidade de Jesus. Quando Jesus diz que Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, parte dos quais encontram-se aqui nessa manhã. A mentalidade de servo. Amém? E sabe o que chama a minha atenção? É que em hebraico, e isso é uma característica semelhante também em grego, mas em hebraico, a raiz da palavra serviço, ou servo mesmo, eved, tem um sentido duplo, tanto de um servidor, de um servo, como de um adorador, é a mesma raiz. Eu entendo isso porque todos aqueles que servem a Deus devem adorá-lo, e todos aqueles que o adoram devem servi-lo. Não se serve a Deus sem adorá-lo, e não pode ser adorado da mesma forma se nós não o servirmos. E servir a Deus significa inevitavelmente também servir ao próximo. Essa é a mentalidade de Ana que nós encontramos aqui. Isso nos leva a um outro ponto, um quinto ponto. Eu também descubro, isso está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. Descubro que pessoas que agradam a Deus são aquelas que estão mais preocupadas com o Deus das bênçãos do que com as bênçãos de Deus. Pessoas que agradam a Deus estão mais preocupadas com o Deus das bênçãos do que com as bênçãos de Deus. Veja o que diz 1 Samuel 1,11. E Ana fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho homem. Agora veja o final da fala dela, que é uma coisa estranhíssima. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Olha que coisa interessante. Ana, com aquele desejo legítimo de ser mãe, pede a Deus um filho, pede, Deus interrompe a sua concepção num momento, interrompe de novo, adia os seus planos da maternidade, mas aí chega um momento que ela fala: Senhor, se o Senhor me der um filho, que é um dos grandes desejos da minha vida, legítimo, eu vou devolvê-lo para o Senhor, não vai ficar para mim, ele é teu. Só faltou ela dizer: toma que o filho é teu, não é? Se o Senhor me der, eu vou dar para ti. Isso é interessante. E, a meu ver, isso me dá ensejo para esse princípio que nós aqui mencionamos. Pessoas que agradam a Deus estão mais preocupadas com o Deus das bênçãos do que com as bênçãos de Deus. Imagine você, Ana deseja tanto um filho e de repente Deus lhe dá, e ela poderia viver em função daquele filho e se esquecer de Deus. Tem muita gente que faz isso. Pede a Deus uma bênção, seja ela o que for. Pede um carro, me dá uma casinha na praia, me dá uma viagem para os Estados Unidos, me dá isso e aquilo, e pede. Quando Deus dá, ela some da igreja. Não lê mais a Bíblia, não se envolve mais com as pessoas, porque acaba idolatrando Samuel, que é a bênção que Deus deu, em vez de adorar ao Deus que concedeu Samuel. Tem pessoas que idolatram as bênçãos que Deus lhes deu. E eu tenho para mim que seja justamente por esse motivo que muitas vezes Deus não atende a certas orações que lhe fazemos. Porque Ele sabe, presciente que se nos atender, a primeira coisa que vamos fazer é abandonar a casa dEle. Aliás, o que eu estou dizendo tem um fundamento bíblico. Tem um texto em Provérbios, no finalzinho de Provérbios, onde o autor ele diz muito sabiamente, ele fala: Senhor, não me dê nem a riqueza, nem a pobreza. É claro, de novo, não é a riqueza que é pecado, nem a pobreza, mas no contexto ele está dizendo: não me deixe ser rico a ponto de
confiar nas riquezas e não confiar em ti. E não me deixe viver tão miseravelmente a ponto de que eu venha roubar e ao fazê-lo venha blasfemar contra o teu nome. Ajude-me a ter uma vida modesta, equilibrada, sabendo que tudo que tenho eu sou devo ao Senhor. É claro que riqueza não é pecado. Tudo, desde que adquirido legitimamente, corretamente, como fruto do seu trabalho, é bênção de Deus. Mas, meu irmão, por favor, não transforme a bênção de Deus num bezerro de ouro. Não idolatre a bênção que Deus te dá. Tempos atrás, conversava com um irmão, e ele pedia tanto, numa determinada igreja onde fui pregar, e ele, poxa pastor, eu estou pedindo a Deus faz muito tempo uma chacrinha, um sítiozinho para ficar e tal, Falei, meu irmão, é um pedido legítimo, claro, que Deus te abençoe, Ele falou, pastor, porque minha vida está meio estafante, está meio difícil. Eu falei, mas e o que o irmão pretende fazer depois? Ele falou, assim que Deus der a bênção, se Ele der, eu pretendo pegar um período de férias. Eu falei, que bacana, ficar um mês fora e tal. Ele falou, não, prefiro ficar uns 2 anos, eu não quero saber de nada, nem de igreja. Eu falei, poxa, que legal, meu irmão. Eu falei, por um acaso, você sabe que Deus é onisciente, você sabe disso, Sei. Você acha que Deus vai te dar isso daí, meu irmão? Ele vai te dar corda para você se enforcar? Você acha que Ele vai te dar um pedido para você se afastar dEle? Tem pessoas que pedem a Deus bênçãos que irão, na verdade, afastá-las de Deus em vez de aproximá-las dEle. E o que eu acho maravilhoso em Ana é que pede tanto um filho a Deus, e pede a Deus um filho, e pede quando Deus lhe dá, ela diz, Ele é teu. Ele veio do Senhor, eu devolvo ele para ti. Eu não quero ele para viver em torno dele, paparicando. Claro que vou cuidar, mas ele vai te servir, Ele será nazireu, ele servirá ao Senhor para sempre, porque ele é obra tua, ele é milagre teu. Eu não vou adorar o meu filho, eu vou adorar ao Deus que me deu um filho. Meu irmão, teu marido é bênção, sua esposa, seus filhos, sua igreja, seu pastor, mas não os adore, adore a Deus. Amém? Glórias a Deus pela sua empresa, pelo seu trabalho, pelos seus estudos, pelas suas viagens, pelas suas conquistas, pelas suas aspirações. Glórias a Deus mesmo, mas jamais as transforme num bezerro de ouro que vem ocupar o lugar de adoração que apenas a Deus cabe e a Deus compete. Coisas devem ser usadas, mas Deus deve ser adorado. Não adoramos coisas, adoramos a uma pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Adoremos a Deus. Continuando, estou no penúltimo ponto, já estou quase concluindo. Também descubro nesse texto que pessoas que agradam a Deus são aquelas que perseveram em buscar a sua face. Pessoas que agradam a Deus são pessoas perseverantes na busca da face do Senhor. Se não, vejamos o que diz 1 Samuel 1,12. Demorando-se ela no orar, ou perseverando ela em orar, perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Ana era aquela pessoa do tipo, Deus não me deu um filho, mas Ele ainda vai me dar. Não porque Ele esteja sob obrigação, mas porque eu sei que o meu pedido é legítimo, é correto, não há nenhum problema com Ele. Eu vou pedir e só vou parar de orar, até o momento em que Deus me der aquilo que eu desejo. Eu tenho para mim, meus irmãos, que muitas vezes, muitas das nossas orações, muitas, não são poucas não. Um dos principais motivos, creio eu, pelo qual Deus muitas vezes também não nos ouve, é porque nós desistimos de orar. Não acreditamos na eficácia da oração. E a Bíblia diz que a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. Não somos justos em nós mesmos, mas somos justificados quando cremos em Cristo, e portanto o caráter dele, a sua justiça nos é imputada, e quando Deus olha para nós, Ele nos vê como justos, apesar de simultaneamente sermos pecadores. A Bíblia diz, orai sem cessar, e nós cessamos sem orar. A luta nem começou e a gente já entrega a toalha, entregamos os pontos. A situação está difícil, nós não oramos, nós desistimos, Mas Ana persevera. Quando eu olho para outro personagem bíblico, no contexto ainda veterotestamentário, e olho ali para o capítulo 25 de Gênesis, vejo
Isaac orando 20 anos para sua esposa, para que ela pudesse dar à luz também. 20 anos. Isso está em Gênesis 25, versículos 20, 21, 26. Você encontrará todas essas informações. 20 anos orando. E nós, nesse nosso contexto pós-moderno imediatista, oramos uma vez, no máximo duas. Se Deus não ouviu, partimos para outra. E depois nos perguntamos com a maior cara de pau, por que Deus não nos ouviu? Essa metodologia de perseverança na oração, ela foi empregada pelo próprio Jesus. Quando Jesus está no Getsemane, ele ora 3 vezes ao Pai. E também tenho para mim que ele só não orou uma quarta, porque percebeu que na terceira o Pai já o havia ouvido. E o texto bíblico dirá, isso está por exemplo em Mateus 26 e alguns outros textos paralelos nos evangelhos sinóticos. Ele ora a primeira vez, a segunda repetindo as mesmas palavras e a terceira repetindo as mesmas palavras. O próprio Jesus nos dando exemplo com essa atitude de que devemos perseverar em oração a Deus. Se o próprio Deus homem, Jesus encarnado, o fez isso para com o Pai, quanto mais devemos nós, réis seres humanos como eu e você. Persevere. Eu não sei, talvez aqui tenhamos nesta manhã pessoas que tenham pedidos legítimos, profundos, razoáveis para fazer a Deus, mas talvez porque Deus não tenha atendido 1 ou 2 vezes já desistiram. Eu quero encorajá-lo, meu irmão, encorajá-la, minha irmã, a buscar a Deus. Continue a buscar a face dEle, porque se Ele, soberano que é, desejar atendê-lo, atendê-la, Ele o fará, mas não desista, continue a buscar a presença de Deus sempre. Busque-o sempre, não desista de orar. Amém? Talvez pessoas mais esmorecidas, enfraquecidas, porque Deus não te ouviu, né? Não pare de orar, continue a orar, continue a buscar a face dEle. Isso nos leva, finalmente, para o 7º e último ponto da nossa fala. Eu aprendo, meus irmãos, em 7º e último lugar, que pessoas que agradam a Deus são aquelas que possuem um coração repleto de gratidão a Ele. Pessoas que agradam a Deus são pessoas agradecidas, repletas de gratidão. Veja o que diz o versículo 20, 1 Samuel 1, 20. E sucedeu que passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. Ana, o nome que ela dá ao seu filho, nome inclusive do nosso querido pastor Samuel, Shmuel em hebraico, quer dizer, em outras palavras, ele, Deus, ouviu, ouvido por Deus. Ela dá esse nome para o seu filho, porque sempre que ela o chamasse, ela sabia que o filho dela era resultado de uma intervenção divina. Era uma obra de Deus. Então, olha, meu filho é resultado de oração. Então, o nome do filho dela, parafraseando na minha tradução vailatiana, né? Samuel significava resposta de oração. Ouvido por Deus. O que quer dizer ouvido por Deus? É uma resposta de oração, ok? Eu fico imaginando, resposta de oração, sai da chuva, menino, você vai pegar uma gripe. Desce do muro, resposta de oração. Sempre que ela pronunciava o nome do seu filho, ela se lembrava que ele era resultado de um milagre maravilhoso que Deus havia operado na sua vida, concedendo-lhe o privilégio e o dom da maternidade, da concepção. E por isso ela dá o nome do seu filho, ouvido por Deus. O meu filho é resposta de oração. É uma obra que Deus realizou na minha vida. E sabe o que isso indica? Isso indica um coração repleto de gratidão. Meus irmãos, se há uma coisa que não combina com cristãos, existem uma porção delas que não combina, evidentemente. Mas se há uma que não combina de fato, é a ingratidão. É uma das coisas mais horríveis, crente ingrato. Deus lhe deu uma esposa maravilhosa, marido maravilhoso, família maravilhosa, um trabalho, uma condição financeira muito boa, razoável para viver, tocar a vida, viajar, realizar sonhos e tudo. O dom da vida, o dom da salvação eterna em Cristo, que é o mais importante de tudo. E parece que isso ainda não é nada. Então, tem pessoas que sempre estão querendo algo a mais, nunca estão satisfeitas com aquilo que Deus lhes deu.
E veja bem, eu não estou dizendo que não seja legítima uma boa ambição, almejar um novo posto, um novo trabalho, uma nova situação. Não estou dizendo nada disso, mas estou dizendo que Deus nos deu tanto, mas nós reputamos muitas vezes esse tanto como se não fosse nada. Aliás, se você acha que Deus não te deu nada, abra num jornal agora, vá lá na seção de obituários e descubra, assombrado, que o seu nome não está lá. Porque Deus te deu mais um dia de vida. E se Deus te deu mais um dia de vida, isto significa que Ele tem algum plano, algum negócio para realizar na sua vida, ou por meio dela. Amém? Caso contrário, por que estaríamos vivos? Porque Deus me quer aqui. Melhor, porque eu vim à existência nesse mundo, nasci exatamente no país onde nasci, no bairro onde nasci, e vivo na condição em que vivo. Se isso ocorre, porque Deus deve ter algum plano na minha vida e também por meio dela. De modo que devemos ser absolutamente gratos a Ele. Podemos não ter tudo o que nós almejamos, o que desejamos até legitimamente, mas temos muito mais do que nós merecemos. Mereceríamos o inferno, enquanto pecadores, transgressores, inimigos de Deus e da sua palavra, mas Ele graciosamente, não tendo a menor obrigação de fazê-lo, enviou o seu Filho para morrer na cruz, para nos proporcionar a salvação. Só por isso devemos ser imensa e eternamente gratos a Ele, e que Ele seja louvado na sua vida, na minha vida, na sua família, nessa igreja, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por vocês, quero te convidar, por favor, a ficar em pé. Quero mais uma vez agradecer aqui ao pastor Samuel, pela gentileza do convite. Ficamos absolutamente agradecidos por conhecermos essa igreja Família em Jesus, com esse nome tão maravilhoso, e que Deus vos ajude para serem sempre uma família mesmo, né? Família, às vezes há umas rusguinhas aqui e ali, não sei se é só, às vezes há uma diferenciazinha aqui numa família, mas, especialmente a família de Jesus, ela é composta de pecadores, né? Mas pecadores amados por Deus, transformados por Ele. Que Deus faça essa família cada vez mais robusta, mais forte, mais abençoada. Que Deus abençoe abundantemente essa comunidade. Amém? Quero orar agora por você e com você em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Amém? Pai, eu quero te agradecer por conhecer essa comunidade tão querida, de irmãos tão abençoados aqui nessa região. Quero suplicar a tua bênção sobre cada um dos meus irmãos e irmãs aqui presentes. Ajude-nos a termos uma vida tal como fora a Diana, Senhor, uma vida onde ela agradou ao Senhor, apesar de ser pecadora, é verdade, apesar de ser finita, mas ela, dentro dos seus limites, ela foi uma mulher sábia que te agradou, Senhor. Uma mulher que, mesmo quando foi insultada, não devolveu na mesma moeda. Uma mulher que perseverou em buscar a tua face. Uma mulher que não adorou a bênção que o Senhor lhe dera, mas adorou ao Senhor, o Deus que lhe conferir aquela bênção da dádiva de um filho. Ajude-nos a imitarmos a Ana, Senhor, nessas práticas, nessas boas e importantes práticas. Ajude-nos a não idolatrarmos as bênçãos que o Senhor nos dá, mas ajude-nos sempre a adorarmos ao Senhor e apenas ao Senhor. Dai-nos um coração também agradecido, Senhor. Perdoe-nos por todas as vezes em que fomos ingratos, em que não reconhecemos simplesmente o ato de respirar, as batidas, o pulsar do nosso coração, Senhor. Tudo isso é um dom tão glorioso que vem das tuas mãos e que muitas vezes nós reputamos como nada. O Senhor poderia, neste exato momento em que aqui falo, fazer com que meu coração parasse de bater. E o Senhor o faria legitimamente, porque o Senhor é o doador da vida, o Senhor a dá e o Senhor a tira, porque eu sou obra das tuas mãos. Mas por algum motivo que eu não sei, o Senhor ainda desejou que eu ficasse vivo, e isso é uma dádiva sua, e por ela eu sou imensamente agradecido. Obrigado pelo dom da vida, obrigado por essa comunidade, pela esposa maravilhosa que o Senhor me deu, obrigado por conhecer irmãos queridos como estes. Pai, que todos saiamos daqui nesta manhã repletos de gratidão, Senhor.
repletos de adoração no nosso coração a Ti, que a nossa mente, os nossos pensamentos, Senhor, as nossas reflexões, imaginações estejam todas voltadas a Ti, que é o objeto maior do nosso culto, aliás, único do nosso culto, da nossa reverência, juntamente com irmãos e irmãs queridos. Eu Te louvo, Senhor, que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja adorado, que o Senhor seja reverenciado nas nossas vidas. Ajude-nos a agradá-lo. E quando nós não o fazemos, nos perdoe, Senhor. Perdoe-me muitas vezes por ter sido individualista, mesquinho, egocêntrico e não ter tido um coração agradecido. Trabalha os Teus valores no meu coração, na vida dos meus irmãos nessa comunidade. E que a Tua bênção repouse sobre este lugar, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido.